que é um dos principais motivos também de darmos graças. Então eu quero convidar você a acompanhar a leitura de Hebreus 2, que é o texto que seria da nossa aula. Esse vai ser o texto da nossa reflexão, então, no culto de hoje. Hebreus 2, do 10 ao 18, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar também na tradução que você tem, que diz o seguinte: para levar muitos filhos à glória, convia que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonhará de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia te louvarei. E também eu porei a minha confiança nele. Novamente diz: aqui estou, com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por meio da morte. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração nesse momento. Que a Sua palavra nos fortaleça, nos edifique e nos direcione. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, voltamos aos Hebreus, né? Fazer um review rapidinho, né? Lembrar a gente que é característica dessa epístola aqui dos Hebreus fazer a afirmação dogmática. A gente está aqui numa aplicação, numa exortação prática de várias doutrinas. E qual é a ideia de quem escreve Hebreus? Incentivar aqueles que estão tendo problemas a ficarem firmes na fé em Jesus Cristo. E esse fato faz crer, então, que os destinatários dessa carta, que muito mais parece um sermão, estavam tentados a abandonar a fé. Por isso essa necessidade de exortação. E talvez, como a gente falou, quais seriam os motivos? Lembrando que é no começo, então, antes dos anos 70, no primeiro século da igreja, e um dos motivos provavelmente foi a humilhação pela qual Jesus passou, morrendo na cruz. Morte reservada aos principais e piores criminosos daquela época. Não podiam entender por que esse sofrimento de Jesus, aqueles que criam nele. Isso era alvo, com certeza, e objeto de tudo, de escárnio, porque não havia honra e não havia glória em ter um mestre que morreu na cruz. Outro motivo pelo qual também existia essa iminência daqueles que receberam essa carta abandonar a fé, com certeza eram os constantes sofrimentos e perseguições que enfrentavam por causa de crer em Jesus. E o objetivo do autor, então, desse documento, né, cujo nome a gente não sabe, como a gente viu, podia ser Apolo, podia ser Priscila, alguns achavam que era Paulo. O fato é que o desafio, então, era estimular, era desafiar quem lia a ficar firme na fé. Nesse sentido, é um texto também para nós, nos nossos dias, a ficarmos firmes na fé em Jesus. O nosso texto, então, que está no texto, na carta aos Hebreus, que a gente comentou nas aulas, também conhecido como Quinto Evangelho, ele faz para a gente a lembrança da superioridade do Evangelho, da mensagem que nós proclamamos.
É difícil separar um trecho da carta de Hebreus para a gente refletir. E até nessa missão de pensar nesse capítulo 2, que seria o texto que nós estudaríamos na escola bíblica, separar um trecho dentro do capítulo 2 também foi bem desafiador. Para conciliar com o primeiro domingo do Advento, né? Como o Juraci falou, são tantas coisas para a gente conciliar hoje, né? E agradecer, e essa expectativa da espera. E aí a minha reflexão dentro desse texto é pensar: quem é esse Deus que nós esperamos? Que evangelho é esse que proclamamos desse Deus que nós esperamos? Esperamos para o Natal, para o Jesus que vem, esperamos pela sua segunda vinda, né? Estamos no momento de espera. E é tão difícil esperar nos nossos dias. Como é difícil esperar. Mas a gente viu semana passada que ele foi feito, tendo sido feito menor que os anjos na sua humanidade. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte de todo ser humano. E é interessante porque nesse versículo o autor ele se reporta à sua afirmação anterior, que a gente estudou também, que é aquela de que Jesus então não foi feito superior aos anjos, mas ao mesmo tempo ele morre. E aí nisso a gente fica essas dúvidas, né? Que eu lembro que o presbítero Juraci comentou dos versículos 6 a 8, porque eles citam o Salmo, né? Tendo sido feito menor um pouco que os anjos, quando na verdade ele está se referindo, uma vez que Jesus é superior sendo Deus, mas se tornando ser humano é inferior, como nós. Então é muito bonito entender, e é uma teologia muito rica o que o livro de Hebreus nos apresenta, e ao mesmo tempo desafiador. Nos versos 10 a 18, então, que a gente leu aqui, a gente vê que o autor dessa carta ele busca mostrar mais do que isso. Ele quer provar que foi necessário Jesus seguir então o caminho do sofrimento e da cruz. Porque aqueles que recebiam chacota, porque afinal o seu mestre morreu numa cruz e a cruz significaria então tantas coisas vergonhosas, como deveriam então ficar felizes com isso e ficar firme nessa fé? Né? Porque o que eles querem deixar claro aqui é que não havia outra alternativa para Deus para conduzir os seus filhos à glória, senão primeiro o sofrimento, e um sofrimento de cruz, para que isso resultasse em salvação. Então, a partir disso, a gente vai deduzir dessas colocações que as pessoas se chocaram por Jesus ter sido executado na cruz. E quando a gente para pensar, realmente é um pouco desafiador crer num Deus que morreu da pior forma possível. Até hoje, uma das piores formas possível, que é a pessoa ficar numa cruz com os braços estendidos, perdendo a sua capacidade de respirar e assim ir morrendo aos poucos, uma morte lenta e cruel. Porque era também uma das mortes mais demoradas. A pessoa podia demorar dias para morrer lá naquela cruz. Então, nesse sentido, eu quero estimular você a pensar comigo que o autor aqui enfatiza que esta não deveria ser a preocupação dessas pessoas. Porque o que aconteceu fazia parte da vontade de Deus, o plano de salvação dele. Porque convinha que aquele, que Deus, né, é o que ele afirma aí, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação, Jesus, que é o que está no verso 10. E é evidente que, assim como eu, e assim como aquele que recebeu, essa resposta não seja suficiente, e ela não satisfaça. E é evidente que a pergunta pelo porquê do sofrimento do autor da salvação mereça uma explicação justificativa deva ser mais detalhada. E essa é a perspectiva que o autor desenvolve na sequência. Por isso, lembre-se que essa carta é escrita para quem recebe sabe da argumentação. É uma pessoa mais desenvolvida da argumentação. É um argumento bem difícil, mas a gente vai ver então que a partir da constatação de que tanto o que santifica Jesus como os que são santificados, aqueles que creem, têm a mesma origem, a saber, Deus,
tendo ambos a mesma origem, isso é, sendo Deus o Pai de Jesus Cristo, é Ele também o Pai dos demais filhos, que é o que ele afirma no verso 10. Na sequência, Jesus e os outros filhos são o quê? São irmãos. Há, no entanto, uma diferença entre esses irmãos. Jesus santifica e os outros, os demais irmãos crentes, são santificados. Tem um autor, Schneider, Johannes, ele afirma o seguinte: apesar desse parentesco espiritual, há uma diferença entre Cristo e os seus. Por isso, deve ser considerado e visto como um ato indivisível de graça e misericórdia o fato de Cristo não se envergonhar daqueles que lhe pertencem, mas chamá-los de irmãos. Para provar que Jesus realmente chamava os que lhe pertenciam de irmãos, o autor ele vai arrolar aí algumas citações do Antigo Testamento. Ele vai usar o Salmo 22, 23, ele vai usar Isaías 8, 17 e 18 e vai colocar elas na boca de Jesus, aí nos versos 12 a 13. Então, pouco preocupado aqui com o sentido original desses textos, o autor de Hebreus ele vai utilizar ele relacionando eles com Cristo e com o próprio Deus, Criador de todas as coisas, para provar a relação entre Cristo e os filhos que Deus quer conduzir à glória. Não é só o Filho Jesus, mas são todos os filhos, consequentemente, todos aqueles que creem. A glória também como fez com o Filho, Jesus Cristo. No fato de terem o quê? A mesma origem, de serem irmãos. Então, essa é a razão de Jesus arcar com todas as consequências, indo para o sacrifício da própria vida. Jesus toma para si a prerrogativa de irmão na fé e fala: pelos meus irmãos eu vou me sacrificar. Se a gente olhar aqui, a gente já viu antes no versículo 10, né, a pergunta do porquê da reencarnação, porquê do sofrimento, porquê da morte de Jesus, e que a resposta parece suficiente, e a gente quer detalhes, né, mais detalhes. E aí esses detalhes eles vêm a partir de toda a dinâmica aí desse texto, nos versículos 14 e 15. E aí, quais seriam então esses detalhes? Primeiro, para destruir aquele que tem o poder da morte, nesse momento, a saber, o diabo. E segundo, para livrar os que, a todos, pelo pavor da morte, estão sujeitos à escravidão. Esse é o detalhe, então, que o autor traz. Como a gente viu nos versos anteriores, então Deus deseja conduzir muitos filhos à glória, e isso deve acontecer através do autor da salvação, Jesus. Para que isso possa acontecer, então o autor da salvação, Jesus, precisa deixar a sua essência, a sua existência celestial e se encarnar, e tornar-se carne, para que ele se torne, em algum sentido, igual àqueles que ele quer salvar. É isso que o autor de Hebreus está trabalhando aqui. Porque os filhos que ele quer conduzir à glória também precisam estar no mesmo grau que ele. Nesse sentido aqui, ó, o que acontece com aqueles que estão no mesmo grau, então, de humanidade com eles? A gente sabe que teologicamente eles estão sujeitos ao poder da morte por causa do diabo? Não, por causa do pecado. E hoje, por causa do pecado, estamos sob o domínio do diabo, do inimigo. A morte é o quê? Consequência do pecado, o salário da morte. Por isso que ele fala então aqui, porque às vezes parece que então o diabo tem poder de tirar a vida. Não. Mas hoje, a ele é dado o quê? O poder de tentar. Então ele pode nos levar à morte por quê? Por causa do pecado que habita em nós. Então nesse sentido ele tem poder sobre a morte. Não que ele possa tirar ou dar a vida, porque isso não condiz, não está debaixo do seu poder. Então, para destruir aquele que tem o poder da morte e para libertar todos os que, pelo pavor da
morte, estão sujeitos à escravidão por toda a vida, era necessário que Jesus também tomasse sobre si o quê? A própria morte, o pecado. Nesse sentido, então, pode causar estranheza, né, que Jesus morrendo destrua aquele que tem o poder da morte. Mas essa é a verdade. E essa verdade somente ela é compreensível com a conexão com a ressurreição. Porque na ressurreição, ele destrói a morte. Porque ele não permanece na morte. Ele toma sobre si, então, todos os nossos pecados. Consequentemente, ele morre, porque o pecado gera o que? Morte. Nesse sentido, após a sua ressurreição, ele prova que a morte perdeu o seu poder. Eu lembrei de um texto do Evangelho que ele fala, né, como é que você pode entrar na casa do valente e roubar? Você tem que amarrar o valente. Quando Jesus vence a morte ressuscitando, ele amarra o diabo. Por isso que nesse sentido, como crentes, nós cremos que hoje o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Porque Cristo, ao derrotar a morte, ele derrotou aquele que detinha a morte. Então não é só falar, se a gente falar, é orar em nome de Jesus, não, é em nome de Jesus, porque é ele quem derrotou qualquer governo que Satanás, que o inimigo pudesse ter sobre as nossas vidas. A partir dessa constatação, então, aquele que crê está livre do pavor da morte. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre si. Está liberto da escravidão todos os que em Cristo creem. Porque nós cremos o quê? Que quem crê receberá. O que a Bíblia fala? Que a gente é cordeiro com Cristo. Se Cristo recebeu a ressurreição e está na glória, consequentemente, nós como irmãos de Cristo também assim receberemos. E aí nesse sentido, a gente vê que mesmo que a morte física ainda nos perdure, ainda tire os nossos queridos e ainda estejamos sujeitos a ela, a intervenção de Cristo, ela perdeu o quê? O seu terror. Eu não preciso mais ter medo. O seu aguilhão, como Paulo escreve aos Romanos, né? Porque os que a Cristo pertencem sabem que a sua vitória sobre aquele que tem o poder da morte é a vitória deles, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nele também a nossa promessa é o quê? De ressurreição. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa espera. Então a morte não é a última palavra na nossa vida, na vida daquele que crê. Nesse sentido, então, os versos 16 e 18, eles vão oferecer mais uma outra explicação ou justificação para o sofrimento e para a morte de Jesus. A saber, o seu ato salvífico destina-se à descendência de Abraão. As pessoas de carne e sangue não são os anjos. Então Jesus não morreu para os anjos, mas morreu por aqueles que são descendência de Abraão, por aqueles que permanecem na mesma aliança. E quando nós celebramos a mesa, como a gente celebra hoje, o que a gente celebra? A nova aliança feita no sangue de Jesus. Por essa nova aliança, nós somos o quê? Descendentes de Abraão. Então, a promessa aqui é para aqueles que se tornaram herdeiros de Abraão, consequentemente também é para nós. Ui. Cadê a mãe dessa criança? Então, nesse sentido, o verso 9, que a gente não leu aqui, mas eu queria ler, diz o seguinte: aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. Dá a entender que essas promessas, elas não se limitam ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, mas ela é abrangente a todo aquele que crê, a toda descendência. Por isso que ela chega até nós hoje. Por isso que ela não é exclusiva para o descendente de sangue. Por isso que ela chega até os gentios. Cá estamos nós. Talvez você até tenha aí, de repente, o sangue judaico nas veias, mas talvez você não tenha como comprovar. O fato é que nós participamos dessa promessa não pelo sangue que está na veia, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Os descendentes de Abraão são hoje também a igreja, porque Cristo
se deu e permite que a gente seja. Então, nesse sentido, no Antigo Testamento, a função que era de sumo sacerdote, que era o quê? Que era oferecer o sacrifício de animal, para que ele mesmo, e pelos seus pecados, e pelo povo de Israel, o povo pudesse chegar-se até Deus. Jesus, a gente vai ver mais para frente também aqui no livro de Hebreus, que ele toma para si essa função de sumo sacerdote, e também ele toma para si a posição de sacrifício. Então, quando ele faz essa oferta de sacrifício, de propiciação pelos pecados de todos, ele consome e ele realiza a profecia de Isaías 53. E ele permite que a gente possa ser povo e que a gente possa também gozar de todas essas promessas nessa carta aqui aos Hebreus. E para Jesus poder socorrer o seu povo, então, foi preciso que todas as coisas, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante a nós, aos seus irmãos, é o que afirma 17. Isso porque para socorrer, e aqui é importante que eu quero que você pense sobre isso, que agora começa, né? Essa época do ano que todo mundo vira bonzinho, né? Que todo mundo ama todo mundo, que todo mundo quer ajudar todo mundo. E aí eu queria pensar com você que é muito importante que para socorrer é preciso conhecer a realidade daquele que você está socorrendo. Jesus, para entender a nossa realidade, ele se tornou ser humano. Para conhecer a realidade é preciso conviver, é preciso sofrer, é preciso se alegrar. Aquele que você quer, né, conviver e socorrer, é preciso partilhar a vida daqueles que você quer libertar. Jesus veio para nos libertar, ele veio partilhar a vida, ele veio comer pão. E às vezes também passar fome com aqueles que caminhavam com ele. Porque misericórdia só se aprende na comunhão e na convivência daqueles que precisam de misericórdia, de graça. E é exatamente por isso que Jesus se humilhou, para tornar-se o quê? Igual aos seus irmãos em tudo, e para ser capaz de socorrê-los, inclusive nas suas tentações. Ele foi tentado sem pecar. Nós vamos ser tentados, e muito provavelmente a gente vai pecar. Mas ele é fiel e justo para nos fortalecer, para que a gente possa colocar o nosso pecado diante dele, para que ele nos restaure, para que ele nos transforme, para que a gente possa caminhar com tudo novo. E nessa estação do advento que a gente entra, esse momento de espera, nessa época de espera, que é concebida para que a gente possa ter consciência das ações de Deus no passado, no presente e no futuro, pelas músicas que a gente vai ouvir de Natal, pelas expectativas que nós criamos e que nós vamos criar, que a gente possa lembrar que Jesus se fez ser humano para nos socorrer e que a gente se faça ser humano para socorrer o outro, para que a gente, quando a gente ouça histórias de dor, que a gente chore com os que choram, que a gente se alegre com os que se alegram. Porque também é época de celebração, né? Vai findando os ciclos. Então tem as festas, tem as formaturas. E aí é muito importante a gente olhar para o nosso coração e ver se a gente se alegra com aqueles que estão alegres. Porque chorar com os que choram é sempre mais fácil. Mas se alegrar com a alegria do outro, sem se lamentar por não estar alegre, também é desafiador. E lembrar que Jesus fez tudo isso ao se tornar ser humano como nós. Ele chorou com as irmãs de Lázaro quando ele faleceu, ele foi para a festa, foi chamado inclusive de beberrão, de pecador, porque foi se alegrar. Então, nesse sentido, ele se fez como ser humano como nós, mas não pecou. E o nosso texto, e aqui eu queria seguir para o final, nosso texto a gente poderia resumir todo ele de uma forma esplêndida. A necessidade do nascimento, da vida, do sofrimento, da morte na cruz de Cristo e a sua ressurreição, que seria, primeiro, para que a gente não esqueça, para destruir o poder da morte. Segundo, para libertar todos os que estão sendo escravizados pelo poder da morte. E terceiro, para socorrer todos em todas as suas situações. Se a gente conseguir lembrar disso e aplicar isso para a nossa vida, como libertos,
nós não temos mais a necessidade também de garantir a nossa vida por conta própria, pelo nosso desempenho, pelo nosso correr, né? Muitas vezes a gente está naquela correria, eu tenho, será que eu tenho aqui? Se Cristo já fez tudo por mim. E às vezes a gente precisa parar e pensar como liberto que a gente foi do poder da morte, das trevas, de tudo isso. A colocar a nossa vida e tudo que nós somos e tudo que nós temos a serviço do outro, para a honra e glória do Senhor, como Cristo fez. E aí eu queria deixar essa frase de Lutero: como Deus nos ajudou através de Cristo, assim nós, através do nosso corpo e das suas obras, não devemos fazer outra coisa, senão ajudar ao próximo. Que a gente possa ser para o outro o que Cristo foi para nós. Que a gente possa também levar vida aonde existe morte. Lembrar que Ele nos restaurou, que Ele nos fortalece e que em tudo nós somos mais que vencedores por causa dEle, para Ele e para a honra e glória dEle.